Boa noite, pessoal! Boa noite, boa noite! Começando aqui mais uma live. Esperar o Instagram notificar as pessoas, começar a notificar os seguidores. Vamos esperar um pouquinho. Boa noite, boa noite! Nossa, gente, não sei vocês, mas aqui tá muito quente. Acho que no Brasil todo, né? Tá muito quente. Olá, boa noite, Happy Dog. Qual que é seu nome mesmo? Eu esqueci, meu Deus. Esqueci seu nome. Falei com você mais cedo e eu esqueci seu nome. Que vergonha. Gente, tô derretendo. Tá muito quente. Ufa. Bora lá, bora lá. Esperar todo mundo chegar. Olá, Lu. Sou Melzinha. Tá quente aí? Em Natal? Nossa, eu imagino que se aqui tá quente aí, tem 3 sóis pra cada um, né? Esperar mais um pouquinho. Ednei, boa noite. Imagino. A vantagem é que aí tem praia, né, pra compensar. Aqui em Belo Horizonte a gente tá mais ou menos enrascado. Ei, Gustavo, boa noite. Nossa, que vontade de voltar aí pra Natal, viu? Nossa, se eu pudesse eu iria amanhã. Ei, Cíntia. Gente, nossa, tá muito quente. E eu estava... Ai, peraí. Eu estava treinando até agora há pouco. Amanhã, inclusive, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Tem a live com a Thaís sobre os cuidados com a saúde física do dog walker. E é um dos motivos pelos quais eu me mantenho treinando, porque afinal de contas, meu corpo é meu trabalho, né? Se eu não estiver bem, não tem trabalho. Carol, boa noite, chegou também. Vou chamar aqui a Carol pra gente poder começar. E Andresa e Cris. Carol, te mandei a solicitação aí, apareceu? Ah, foi. Ei, Carol! Ei, Lu, você tá me ouvindo? Agora eu tô. Eu não tô aparecendo. Será que é a minha internet que tá Uai, meio ruim? pode ser. Deixa Eu tô te eu. vendo. Você tá me vendo? Eu que não tô me vendo? Ai, que diabo? Por que será que eu não tô me vendo? Não sei, isso já aconteceu comigo também. Vou alternar a minha internet. Ver se. Tá, vamos ver se a Carol consegue trocar aí a internet dela. Esse horário, gente, esse horário é terrível. Eu sei que fica melhor pra assistir, só que aí todo mundo tá fazendo a live no mesmo horário, né? Então, dá uma agarradinha. Peraí que eu vou tentar chamar a Carol de novo. Eu também tava vendo ela. Eu já fiz uma live, assim, inteira, que eu não me via também, como convidada. Fiquei falando pra mim mesma na tela preta a live inteira. Mas acontece. Vamos esperar ela voltar pra gente começar. Aí, pronto. Vamos lá, vamos lá. Oi, Agora vai, Lu! hein? Foi? Agora foi! Você Uhul, tá que me bom. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. O Ai, pessoal tava te vendo também, só que tem hora que eu não sei o que que acontece, que agarra mesmo, que às vezes a gente não se vê. o meu marido veio aqui me falar, tá aparecendo sim. Então tudo É o, bem. é o backstage ali, né? O É, suporte. sabe, assessoria.
aqui atrás atrás da live. Hoje meu marido tá trabalhando, não deu pra ele ficar aqui de suporte também. Ó, gente, eu esqueci de ligar minha luz. Peraí. Ô, Cíntia, nossa! Calma, peraí. Você agora tá toda iluminada, Lu. Agora eu tô iluminado, mas peraí, deixa eu diminuir que fica melhor. Não precisa de tanto, é só pra dar uma luzinha. Pronto, agora sim. Comprei o tal do ring light, agora eu tô aqui apanhando pra mexer com ele. Não, mas é ótimo, que ele fica iluminado, fica mais bonito mesmo. Nossa, é vida, né? Porque antes eu ficava aqui com o meu abajur. A gente fica dando jeito aqui assim, né? Total. Só nas gambiarras. Cíntia, vai ficar salvo assim, tá? Tá tudo salvo no IGTV. Pode ficar tranquila. Ah, então tá. Bom, gente, então vamos lá. Carol, por favor, se apresente. Lu, primeiro, muito obrigada pelo seu convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com você. A gente é parceira há muito tempo, então é um prazer a gente poder fazer esse bate-papo aqui. Meu nome é Carol Barros, eu sou a Pet Lady. Eu sou pet sitter, dog walker aqui em Belo Horizonte, igual a Lu. Faço consultoria comportamental para cães e gatos. E tô aí produzindo milhares de conteúdos, podcast, vídeos, tudo por aí, né? Tudo pelo bem-estar e felicidade dos bichinhos. Gente, ai, peraí, esbarrei. Inclusive, gente, tem muitos temas muito legais no podcast da Carol. Quem gosta de podcast, vai lá. Quem não gosta, não conhece ainda, não tá ambientado ainda, dá uma conferida que é muito legal. Eu, até pouco tempo atrás, até alguns meses atrás, eu ficava assim, mas quem ouve podcast, meu Deus? Por quê? Porque eu realmente não via sentido. Eu ficava assim, mas por que, gente? Por que eu vou assistir? Eu vou assistir alguma coisa sem ver a pessoa, porque eu tá só ouvindo. Aí eu comecei e assim, me É muito bom, né? Mundo. É muito bom. A gente que às vezes tem que ficar dirigindo para ir de cliente pro outro, é direto no podcast. Eu sempre gostei muito de rádio, então eu acho que o podcast é uma atualização interessante assim pro rádio, né? Sim. Eu sempre gostei muito de rádio também, só que eu não tenho paciência com as propagandas, com muita falazada. Então, às vezes, eu ouço muito rádio, principalmente depois que eu peguei o carro, mas assim, eu não tenho muita paciência às vezes. Então, o podcast foi uma saída maravilhosa. Então, vamos lá para o nosso tema, gente. Hoje nós vamos falar sobre viagem de avião com pets, que é um assunto assim que eu já recebi perguntas inúmeras vezes. Eu imagino que a Carol também já recebeu inúmeras vezes. E antes, assim, eu não tinha a menor ideia de como responder isso, porque eu nunca precisei, eu nunca viajei de avião com pet. Eu viajei de avião, na verdade, pouquíssimas vezes na minha vida, então não era algo que eu tinha respaldo para falar. E aí eu acompanhei a Carol fazendo uma viagem com um dos pets, eu não lembro se era cliente dela, acho que sim. Ela levou para um outro país. Foi isso mesmo, Carol? Foi, eu fiz. Eu lembro. Não, pode falar, Lu. Eu lembro de você viajando com um cliente e de você viajando com os seus também. Exatamente. E aí eu peguei uma referência, assim, falei, gente, tem alguém que entende do assunto, que dá pra conversar sobre isso. Então, como que foi, Carol? Como é que você começou Como que você começou a estudar, a aprender mais sobre esse assunto? Na verdade, Lu, eu comecei a me interessar por viagens com animais por demanda de um cliente. Eu tinha uma clientinha aqui em BH, a Zoe, que ela é uma Schnauzer, e eu atendi ela por muito tempo. Antes ela era cliente da Fê, lá da Deixa Que Eu Cuido, depois se tornou minha cliente. E a mãe dela foi transferida, o trabalho transferiu ela para os Estados Unidos. E aí o que aconteceu? A mãe dela tinha que ir rápido, assim, em pouco tempo, e estava no meio do inverno nos Estados Unidos, e aí foi a primeira descoberta que eu fiz, que as companhias aéreas não levam bichinhos no meio do inverno, em temperaturas extremas, assim, que é muito arriscado e tudo. Então ela a cachorrinha ficou aqui, ficou com uma família hospedada, e aí eu levei ela uns meses depois. E aí foi nessa hora que eu estudei bastante o assunto, assim, que eu pesquisei bastante para fazer o melhor trabalho possível para levar a Zozó. E assim, a pergunta que eu mais recebo, é se dá para viajar com um bichinho sem estresse.
E a resposta é não. Não dá. Não dá. Eu já, tipo assim, já quero tirar isso da frente. Obrigada por falar isso. Obrigada por falar isso. Porque assim, aqui, gente, eu tô coçando, mas é porque os hóspedes que estão aqui são muito peludos, os dois. Então toda hora voa pelos em mim. Então não reparem. Eu tô no meio de pelos aqui. Mas, nossa, Carol, obrigada por começar falando isso. A gente tem que parar com essa mania de achar... Porque teve uma época que começou com a vibe do low stress. Low stress, tudo bem. O low, pouco estresse. Ok, baixo estresse. Mas parem com essa mania de achar que as coisas vão ser sem estresse, gente. Não existe isso. Da vida. Não existe isso. Não tem como, assim. Tudo que a gente faz tem estresse, né? E a partir do momento que a gente tirou o bicho da natureza e trouxe para o ambiente humano, vai ter estresse. Mesmo na natureza tem estresse. Então o que a gente faz é ter um manejo para ter o menor estresse possível. Exatamente. Mas esquece isso de sem estresse. E é bem isso, né, Lu? Assim, para a gente reduzir o máximo o estresse e também dar ferramentas para o animal para ele conseguir lidar com aquela situação estressante. Mas quando a gente fala de viagem, só de pensar assim, a gente viajar, humano, já é estressante. Mesmo que seja assim, uma viagem de férias que você quer fazer muito. Você tem que preocupar com documentação, com a passagem, com o horário de chegar no aeroporto, se você fica enjoado. Tem um monte de questões que a gente tem que se preocupar antes de viajar. E nós somos conscientes, a gente tem toda essa programação. Agora você imagina o pet, que não tem ideia do que vai acontecer, que entra naquela situação ali. Então, assim, é lógico que tem estresse envolvido. O que a gente faz mesmo é esse manejo, né? É reduzir o máximo que a gente consegue. E eu fico pensando assim, pra gente, seres humanos, que entende, nós que entendemos o que é um avião, sempre dá aquele friozinho na barriga na hora que vai, né, começar a subir. Super! Vai começar a levantar voo e na hora que vai aterrissar também. Imagina para um pet que não tem a menor ideia, que não foi feito para sair do chão. Para eles isso é possível. Não, e é assim, são muitas questões, sabe? Então, quando a gente fala de viajar com animal, a primeira coisa que é realmente muito importante é a preparação. Quanto mais cedo você começar a se preparar e preparar o seu pet para viajar, melhor é. Porque a principal coisa aí nesse processo todo é a gente adaptar o pet, a caixa de transporte dele, adaptar ele a ficar muitas horas fechado naquela caixa de transporte, sem entrar num pânico completo. Então, essa é a chave, né? Assim, então, quanto mais cedo a gente consegue fazer esse processo de adequação do bichinho com a caixa dele, melhor é. Quanto melhor é a caixa e tudo. Então, assim, para quem tá pensando em viajar com pet, mudar de país, ou até mudar de cidade com o bichinho, a minha indicação, a primeira indicação, comece o mais cedo possível. Você, assim, chegou à conclusão que vai viajar, o mais cedo você já começa a fazer toda essa preparação para evitar, né, qualquer incidente, qualquer coisa que você não está esperando que vai acontecer. E, Carol, ainda tem uma coisa, né? Porque além das horas de voo, tem o tempo ali pré-voo em si, né? Pré-viagem. Porque você tem que levar até o aeroporto, você tem que fazer ali o check-in, tem que esperar, às vezes o voo atrasa, né? E como que faz? Se atrasar mais do que você imagina? É super estressante tudo isso, porque pensa bem, para uma viagem nacional, a gente já tem que estar no aeroporto com uma hora de antecedência. Para uma viagem internacional são 2 horas. Você ainda faz todo o processo do check-in, você passa no raio-x. No caso de voos que são internacionais, o animal ainda tem que passar pela vigilância sanitária do país de destino. Então, tem várias etapas aí que são super complicadas. Se o voo atrasa muito, o ideal é que você possa tirar o seu pet um pouco da caixa de transporte. Isso é um pouco mais fácil quando são cachorros, que os cachorros eles estão habituados a ficar soltos, né? Com os gatos isso é muito mais sensível. Dependendo do animal, inclusive, nem tire da caixa de transporte, deixe ele lá quietinho, que vai ser mais seguro para todo mundo.
mas a gente tem que estar preparado para isso também. Assim, a gente já fica mega estressado com voo que atrasa, que cancela, que tudo. Então, assim, felizmente, nas viagens que eu fiz, eu nunca precisei lidar com isso, com atraso, com cancelamento e tudo, mas eu imagino que seja talvez a pior situação possível. Assim, você está viajando com o seu bichinho e você ainda tem que lidar com uma questão complicada dessa, né? É. Nossa, eu tenho uma cliente que as gatinhas dela vieram para ficar aqui em casa e ela veio só ali do Egito. Ah, eu lembro, você me contou do caso delas. Deu um monte de problema, né? Um monte. Atrasou pra caramba. Ela tava sozinha com as malas de mudança, então não era uma simples viagem. 2 caixas de transportes, uma delas tava com problema na portinha. As gatas super estressadas lá dentro, começou a chover. Gente, foi um caos. É muito. Caos. Nossa, Graças esse caso delas né? é tenso mesmo, assim. Mas assim, eu acho que fica de lição que a gente tem que contar que pode acontecer o pior cenário possível. Sim. Que pode acontecer todos os imprevistos possíveis. Com certeza. Então, e assim, por exemplo, no caso dela, é lógico que é super complicado porque ela estava de mudança, mas seria o ideal ela ter mais uma pessoa com ela, investir em caixa de transporte que seja muito reforçada. Essa, assim, eu acho que é uma das grandes indicações. Quando você for comprar uma caixa de transporte para viajar com seu pet, não economize. Não é a hora de você economizar. Você vai comprar a melhor caixa possível, a mais segura, a mais indicada, a mais resistente. Porque o tanto de caso que a gente vê de cachorro que abriu a portinha, de caixa que quebra, essas coisas, a porta solta. Então, assim, investe numa caixa de transporte muito boa, top de linha, para não correr risco dessas coisas acontecerem. Então, assim, é lógico que no caso dela é uma mega situação estressante, cheia de problemas, mas o que realmente fica é investir nas coisas que podem ajudar a reduzir esses traumas, né? Reduzir todos esses estresses que ficam. Verdade. Então, Carol, o primeiro passo é começar a preparar essa questão da caixa de transporte, né? A adaptação do animal. Na verdade, Lu, eu acho que o primeiro passo mesmo que a pessoa tem que fazer é pesquisar sobre o destino que ela vai. Por quê que eu tô falando isso? No Brasil, é tranquilo, a gente viaja, na América do Sul toda, viagem com pet é tranquilo, mas não é assim para todos os países. Tem países que é super burocrática a entrada dos pets, você tem que fazer milhares de exames e testes, e é bem mais difícil, como, por exemplo, os países da União Europeia. Para os animais que vêm do Brasil ir para os países da Europa, eles têm que fazer sorologia de raiva, o exame ele demora para ficar pronto, então é uma preparação que você tem que ter assim, com 4 a 5 meses de antecedência da sua viagem. Alguns países da Ásia só podem entrar animais se for através de um despachante que faça um processo de importação desse animal. Então já é uma outra complexidade. Tem alguns países em que a quarentena do animal é obrigatória quando ele chega no país. Tem que ficar lá pelo menos de 15 a 30 dias de quarentena. E tem alguns países, por exemplo, a Austrália e a Nova Zelândia, que a entrada de animais vindos do Brasil é 100% proibido. Não tem como você levar. Porque o Brasil, ele é um país que, infelizmente, não está erradicada a raiva, né? Por mais que exista uma campanha de controle grande, a raiva ainda não foi erradicada. Então, na Austrália e na Nova Zelândia, você não consegue levar direto. Você pode fazer de um jeito, levar o seu pet para um país intermediário e depois ir para a Austrália ou para a Nova Zelândia. Mas direto você não consegue. Então, esse tipo de coisa que a pessoa, quando ela já se propõe a mudar ou viajar, ela tem que pesquisar com antecedência. Como é que vai ser? Qual que é o processo? Resolveu o processo, nossa, tá bom. É muita antecedência. É muita antecedência. Lu, dependendo do processo... Ah, não, e tem outros casos ainda que tem um rolo que é muito complicado, que é uma barreira linguística. Tem alguns países que você tem que mandar traduzir toda a documentação do seu pet para a língua local e fazer uma tradução juramentada, carimbar no consulado. Então tem essas questões que são chatas e da lei que a gente tem que prestar atenção. Mas vamos supor que o tutor resolveu que ele vai para um país que é
né, mais simples, comprou a passagem dele, tem que reservar o lugar do pet. Essa daí começa a ser das primeiras dúvidas. O meu pet vai comigo ou ele vai no porão? Depende. Depende do tamanho do seu pet, depende do lugar para onde você está indo, depende da linha aérea que você está indo. Aqui no Brasil, as 3 principais companhias aéreas, o máximo que você consegue viajar com um pet é um pet que tem um peso de até 10 quilos, o bichinho e a caixa. Então, é um cachorro de porte pequeno ou um gato, né? É mais do que isso, vai no porão. Ele vai no porão. E até mais cedo a Lu Mota perguntou aqui no chat se o ambiente onde o pet vai é climatizado. Se o pet ele viaja no porão, o lugar onde ele vai é climatizado e é uma área separada da área das malas. É uma área de carga viva. Não é no meio das malas. Eu sempre tive essa dúvida. Porque eu ficava imaginando, gente, ele vai no meio das malas. Que loucura. Então, não, na verdade eles vão numa área que é de carga viva, que é climatizada e é oxigenada, né? Não tem risco do pet ficar sem oxigenação. E aí o que é muito importante é que quando a gente já compra a passagem, reserva o lugar do pet, tem que pagar, é um serviço pago. O piloto ele já recebe, né, na hora do voo a informação de que aquele voo tem carga viva. Então ele está ciente, ele liga lá a climatização, ele que está responsável por isso. Quando eu viajei com os clientinhos, que foram 2 cachorros, os 2 casos eles viajaram no porão. Eu perturbei a vida do piloto para ele me garantir que estava tudo certo, Lu. Eu perturbei a vida de todo mundo naquele avião. Eu já entrei falando, tem um cachorro nesse voo, o piloto tá sabendo. Aí, enfim, eu acho que assim, precaução nunca é demais, né? Então... Nunca é demais. Então, é isso. Essa questão da viagem é assim. Mas realmente, você definindo o lugar, comprou já o lugar do seu pet, pagou o lugar do seu pet, vai investir numa caixa de transporte. Boa. Tá, Carol, e assim, mas antes disso tudo, onde que fica mais fácil de pesquisar esse tipo de informação? Eu consigo jogar no Google e acho a informação fácil ou tem algum lugar que é mais interessante de pesquisar? Lu, ótima pergunta. Na verdade, as informações elas são muito desencontradas. Tem muitas informações conflitantes, as coisas se atualizam com muita rapidez, então tem muita informação que numa época valia, outra época não valia, e na verdade no momento que a gente está vivendo agora, da pandemia e tudo, algumas coisas ainda vão mudar. Então o que eu indico sempre é entrar nos sites que são oficiais, né? Entrar, por exemplo, na Vigiagro, que faz toda essa questão da legalização de você enviar um pet, né, viajar com um pet, entra no site oficial do país para onde você está indo, que é o melhor lugar para você ter essas informações. E em relação às companhias aéreas, as informações das companhias aéreas, eu indico primeiro olhar no site, mas se ficar alguma dúvida, liga, porque às vezes não fica claro. Então é melhor você ligar lá no saque, nas informações e perguntar mesmo. Mas de um modo geral as informações são bem desencontradas. Eu tenho trabalhado já há algum tempo, estou montando um e-book para reunir um pouco dessas informações para ficar um pouco mais claro para as pessoas que querem viajar, como que elas fazem, sabe? Porque ainda tem muitos mitos, ainda tem, né, tem informações que não são mais verdadeiras, enfim. Mas pesquisar principalmente nos órgãos oficiais, é o que eu indico. Entendi, legal. E aí, depois, como que fica com... Tá me ouvindo? Deu uma travadinha. Tô te ouvindo. Como é que fica com relação, por exemplo, a questão da vacinação, questão com o veterinário, né? A análise, fazer um check-up da saúde, vai tomar remédio, não vai enquanto está viajando? Boa pergunta, Lu. Porque eu recebi muito essa pergunta sobre dar remédio ou não dar remédio durante a viagem. Ótima pergunta, Lu. Para viajar, para você ter a possibilidade de viajar, você precisa de basicamente 3 coisas aí. A primeira é a vacina de raiva.
atualizada, não pode estar vencida. A nossa vacina de raiva ela tem duração de 1 ano, validade de 1 ano aqui no Brasil. Então, seu pet tem que estar com essa vacinação em dia. Segunda coisa, você precisa de um relatório do veterinário, um atestado veterinário que acompanha o seu pet, atestando a saúde dele, falando que ele está bem para viajar, que ele não tem nenhuma doença contagiosa, ou se ele até tiver tido alguma coisa, qual que foi o tratamento utilizado, dando todo esse panorama da saúde do bichinho. E você tem que ter um certificado da Vigiagro que permite que seu animal viaje. É como se fosse um passaporte. Para os animais que vão viajar no Mercosul, ainda tem a possibilidade de você fazer um passaporte para o animal, para o cachorro ou para o gato. Legal. É muito interessante, porque aí ele vale por muito tempo, ele facilita esse processo, sabe? É bonitinho, você pode até colocar a foto do seu bichinho, assim, é até interessante. Mas, o modo geral, que você precisa desse certificado que atesta que o seu animal ele tá saudável, ele pode viajar, que o veterinário liberou, tá com todas as vacinas tomadas. Esse é o procedimento geral, essa é a documentação geral. Cada lugar pode te pedir uma coisa diferente. Por exemplo, os animais que vão para a Europa precisam ter o exame sorológico de raiva e precisam ser microchipados. Os animais que vão para os Estados Unidos, eles precisam ter um tratamento de verme. Assim como os animais que viajam no Mercosul, na América do Sul. Precisam ter a vacina de raiva, o tratamento de vermes. E precisa ter o antipulgas. Então, cada país pode solicitar alguma coisa um pouco diferente. Basicamente vai ser vacina de raiva e vai ser atestado veterinário, mas cada país solicita. O mais indicado é até ligar para a Vigiagro, aqui em BH, quem atende é lá em Confins, mesmo no aeroporto em Confins, e eles explicam detalhadamente o que você vai precisar. Agora você perguntou sobre a medicação para viagem, eu também recebi uma pergunta dessa. É proibido você sedar o seu animal para viajar. Isso é proibido pelas companhias aéreas. Por quê? Porque num caso de uma turbulência, por exemplo, do avião sacudir, da caixinha dele mexer, a gente precisa que o animal esteja alerta para ele conseguir não se machucar batendo, que ele não se enrole, por exemplo, num paninho, numa toalha e se sufoque. Você precisa que o animal esteja alerta. Dito isso, os veterinários eles podem recomendar ainda o uso de floral, que ajuda a acalmar o pet. Você sabe disso, que você também trabalha com floral, né, Lu? Então você pode já fazer uma abordagem com floral para acalmar o pet. Alguns veterinários indicam até medicamentos psicoativos, né? Como os ansiolíticos ou os antidepressivos, para deixar o bichinho mais calminho. Para os gatos tem sido usado muito a gabapentina, que deixa o gato mais tranquilo. Mas isso tudo tem que ser com recomendação do veterinário. Por que eu falo isso? Porque acontece muito do tutor. Eu vou dar uma gotinha de Dramin para ele, eu vou dar não sei o quê. Às vezes seu pet vai ter reação alérgica, seu pet vai ficar doidão. Por exemplo, o meu gato ele não pode tomar nenhum psicoativo, porque ele tem um problema sério. Imagina se eu da minha cabeça falar, vou dar um Rivotril pro meu gato. Então, assim, converse com o veterinário, que ele vai poder te orientar como que você vai abordar essa questão de você deixar o seu bichinho mais relaxado. Tem jeito, então tem como a gente fazer isso. Nossa, e além de tudo, é perigoso também pela questão de ser tóxico, né? Dependendo do que você vai dar pro animal da sua cabeça, mesmo a dose, às vezes o remédio não é tóxico, mas a dose, se você der completamente da sua cabeça, você pode intoxicar seu animal. Isso é muito sério. Igual a gente sempre vê que, por exemplo, gato, você não pode dar paracetamol, você não pode dar ibuprofeno, que são medicamentos tóxicos. A gente não sabe, assim, nós tutores e não veterinários não sabemos. Converse com o veterinário que vai poder te orientar em relação ao seu pet mesmo e tudo. Ou você conversa com um profissional igual a Lu, que sabe trabalhar com floral, que pode já fazer esse atendimento. Isso tudo para deixar o seu bichinho mais tranquilo, mas não faz da própria cabeça. Isso nunca vai ser indicado. Tem uma pergunta interessante aqui do Denis. E eu lembrei também de uma coisa aqui, enquanto você estava falando, eu vou falar de uma vez, porque senão eu esqueço, enquanto eu leio os comentários.
É, tem idade mínima para poder viajar? Por exemplo, para gato, para cachorro, tem diferença? Como é que é? Porque eu fiquei pensando na questão da vacina também, né? Do ciclo de vacinas. Exatamente. Depende do país para onde você vai, mas geralmente eles não aceitam filhotes que têm menos de 3 meses de idade, porque ainda não completou o primeiro ciclo de vacinação. Então, geralmente, a idade mínima é 3 meses, não tem idade máxima, até quantos anos o pet tiver. Eu acho que a pergunta do Denis foi sobre a cachorrinha cardíaca, né? Isso mesmo. Assim, de um modo geral, não tem problema, desde que seja feito um acompanhamento com um veterinário. Se o animal ele está muito doente ou ele está muito debilitado, realmente a viagem pode ser um estresse muito grande para ele. Mas um animal que está controlado, que está tendo acompanhamento médico e tudo, geralmente não apresenta nenhuma restrição à viagem, né? Tem que ter realmente esse controle com o médico. Você sabe se tem algum problema, alguma predisposição clínica que impede o voo, por exemplo, por causa da altitude? Só os braquicefálicos. Os animais que têm o focinho curto, que são os animais braquicefálicos. Aí tem aí os pugs, o shih tzu, boxer, ou então os gatos persa ou exóticos, que são animais que têm o focinho curto. Eles geralmente têm uma dificuldade muito maior de respiração. Então acontece de algumas companhias aéreas só aceitarem o transporte desses animais no porão, porque garante que ele vai ter mais espaço. Isso eu vou explicar por quê. Porque quando a gente viaja com o bichinho na cabine, o animal ele não vai no seu colo, ele vai debaixo da poltrona da frente. Nossa! Então, assim, imagina a cabine de avião na classe econômica, porque inclusive não pode viajar com o animal na classe executiva e de primeira classe, ele viaja na classe econômica. Lu, não me pergunte, não me pergunte. Tá, porque a classe executiva não mistura com animais. Ai, meu Deus. Tá. Pronto. Então, o animal, ele tem que caber debaixo da poltrona da frente. Então, os animais braquicefálicos, eles podem ter mais dificuldade de respirar. E aí, quando o animal vai no porão, a caixa pode ser muito maior, ele pode ter muito mais espaço. Então, algumas companhias não permitem o transporte desses animais na cabine. Algumas companhias não permitem o transporte deles de jeito nenhum. Eles não aceitam animais braquicefálicos. Tem que pesquisar. De novo, assim, você tem um bichinho braquicefálico, para onde que você vai? Pesquisa, estuda quais companhias, pede orientação, porque é a única condição que eu sei que pode impedir realmente um voo. Outra condição é se o animal chegar lá na hora do voo, ele estiver sujo, ele estiver com cheiro ruim, ou for um animal extremamente barulhento, e isso pode impossibilitar o voo. A companhia aérea pode negar o embarque daquele animal. Mas não é uma coisa que acontece com frequência, não é nada muito comum. Mas ressalta a importância de começar o treino da caixa de transporte com antecedência. O mais cedo possível. Pois é, e aí entra também, eu vi aqui a pergunta da Lu Samota, né? Ele tem que começar a tomar com quanto tempo de antecedência? Olha, o remédio vai depender do veterinário, ele que vai saber te orientar, né? O floral, pelo menos aí, assim, o ideal seria pelo menos 3 meses antes, para realmente já começar a fazer efeito no organismo ali daquele animalzinho. E, na verdade, se precisar fazer algum ajuste na fórmula, já faz nesses 3 meses. Então, pelo menos 3 meses antes seria o ideal. Mas tudo, gente, eu acho que é muita questão da organização mesmo, em todos os aspectos. Quanto tempo antes eu vou começar o treino na caixa de transporte? Depende do grau de problema de comportamento ou não que seu animal tem. Porque se ele não tem problema nenhum, é uma coisa. Se ele tem um monte de problemas de comportamento... É outra, completamente. É outra coisa. Eu quero até te dar um exemplo. A primeira vez que eu viajei com um cachorro, que foi com a Zoe, ela estava muito adaptada com a caixa de transporte dela. Ela gostava da caixa. Ela não gostava, por exemplo, de andar solta no carro, como a maioria dos cachorros gosta. Ela gostava de colocar essa caixinha dela, ela entrava na caixinha.
caixinha. Então, para ela, a caixa de transporte foi muito tranquilo. Foi das coisas mais tranquilas, assim. E aí, no dia da viagem, a gente forra a caixa com um tapetinho higiênico, pro caso de fazer um xixi ou vomitar, por exemplo, tá protegido com o tapetinho, coloca uma cobertinha, um brinquedo que o cachorro gosta, e ela foi tranquila, super tranquila. O segundo caso, que foi quando eu viajei com o Nick, que ele é um pastor de Shetland, a gente comprou a caixa de transporte dele com uns 3 meses de antecedência, eu fiz todos os treinos para ele se habituar, foi tranquilo também, Lu, foi muito tranquilo. Então, quanto mais cedo o tutor puder comprar uma caixa de transporte, habituar o seu cachorro ou o seu gatinho com aquela caixa, melhor é. Assim, não tem nenhuma contraindicação de você começar isso assim, o mais cedo possível. Mesmo que você não esteja pensando em viajar, especialmente com gato, né, Lu? Habitue o seu gato à caixa de transporte. Porque senão ele vai ficar estressadíssimo com qualquer coisa quando você for colocar ele na caixa. Na verdade, assim, a caixa de transporte, gente, é treino pra vida. Pra vida. Porque, assim, você pode precisar levar seu animal num veterinário, você pode precisar levá-lo para fazer uma ultrassom, você pode precisar fazer uma mudança, você pode precisar levar para um hotel, se sua casa for detetizar, se sua casa for fazer uma reforma. Então, assim, não acha que a caixa de transporte é aquele item que vai ficar guardado lá no fundo da sua casa, onde ninguém usa. É contrário, né? Tem que fazer, pelo contrário, tem que fazer parte do seu dia a dia. É parte da decoração. Parte da decoração da casa. E aí, se por acaso vier acontecer de você precisar viajar com seu pet, as coisas vão ser bem melhores. Com certeza. Bem mais fáceis. Exatamente. Perguntaram aqui também como que é o porão onde vão os animais de grande porte, se é seguro. Então, é seguro, é aquilo que a gente estava conversando no começo, né? Ele é separado das malas, é climatizado, tem oxigênio, o animal não fica desoxigenado, é bem seguro para os bichinhos, sim. Mas é aquela questão que eu reforço, não tenha medo de parecer uma maníaca. Seja maníaca, pergunte para todo mundo, assim. Porque não custa, assim, não custa. Você perguntar pra todo mundo. Lu, eu perguntei pra todo mundo. Passava a aeromoça e falava, moça, meu cachorro tá lá embaixo. Você pode conferir se o piloto sabe? Tudo. Até que veio o piloto falar comigo, falar, tudo bem, eu sei que o cachorro está lá e tudo. Aí eu fiquei mais tranquila. Aí eu fiquei um pouquinho mais de boa. Assim, falei, ok. Tudo bem, passou. Agora, uma outra coisa que é interessante é que, assim, geralmente os animais que vão no porão, eles podem ter até mais ou menos 30 quilos. Se você tem um cachorro de porte muito grande, mais de 30 quilos, e aí existem, né, a gente sabe, algumas raças, os pitbulls, até os labradores, os goldens podem ter mais de 30 quilos. Geralmente, o seu animal tem que ser despachado como carga. Não é nem num voo comercial, ele vai num voo de carga. Isso também acontece, nunca fiz, mas eu sei que acontece para os animais que são de porte muito, muito, muito grande. Entendi. Pensem bem no controle do peso de animal de vocês, gente. Também. Não é só questão de saúde. Não, é porque de verdade, porque tem gente que acha que é fofinho o animal com sobrepeso. É bonitinho, que lindo. Não é bem assim, gente. Tanto pela questão da saúde física do seu animal, quanto pelas situações que podem vir a acontecer. Total. E o Lu, tem uma outra coisa também. Que, por exemplo, eu estava falando com você que o máximo que você consegue viajar com pet na cabine no Brasil é até 10 quilos. Pet mais caixinha. Então, por exemplo, quando eu me mudei com o meu gato ele tem quase 7 quilos. Ele é um gato muito grande. Então, ele com a caixinha ficou já na beirada ali de dar o peso, sabe? E a gente fica pensando nisso, se tiver um pouquinho mais magra, mais fácil, né? Vai ser um pouco mais tranquilo e tudo. Então, a gente tem que pensar nessas questões também que existem. Eu tô vendo o pessoal falando aqui no chat que nunca vai ter coragem de levar e tudo. Mas, gente, às vezes não é uma opção. Assim, às vezes você vai mudar. E aí seus bichos vão junto, assim, né? Idealmente. Claro que eu tô falando de uma maneira ideal, né? Pergunta aqui. Eu achei. Tem um
um comentário muito legal aqui da Anne Câmara, falando que uma semana atrás ela viajou com os gatinhos dela, que foi pela Gol. Eu tô lendo, gente, porque depois que a live fica salva no IGTV, os comentários somem. Não tem mais comentário. E eu não sei por quê. Não tem mais comentário. Então, eu leio para quem for assistir depois. Então, ela viajou pela Gol, ela e o marido dela trouxeram os gatinhos na cabine e foi muito tranquilo. Ficaram quietinhos, acredito que estavam se sentindo assustados. Bem provável. E aí, eu achei interessante, porque ela usou o plural, e aí teve uma pergunta aqui logo depois da Lu, que é qual o número máximo de animais... Ai, meu Deus, perdi a pergunta. Eu vi aqui da Lu. Qual o número máximo de animais por voo? Eu, por exemplo, eu tenho quatro gatos, né? Como que eu faria? Eu vou ter que comprar quatro cadeiras? Lu, aí tem várias questões. Eu acho que a coisa que eu vou mais responder nessa live é depende. Que é aquela resposta bem cretina, né? Mas para você viajar com um animal, na cabine, cada pessoa pode ser responsável por um animal. Você não pode viajar você sozinha com 3 animais na cabine. Cada um tem o seu. Por quê? Porque o animal vai debaixo da poltrona. Então, não tem nem tipo um espaço diferente para você colocar. Quem viaja na cabine, então, é desse jeito. Depende do tamanho do avião, o número de animais que serão aceitos na cabine. Geralmente são até 3 animais. Mas depende, por exemplo, você vai num voo internacional, que é um voo maior, a cabine pode ter mais. Podem ter mais animais dentro daquela cabine. Agora, o número no porão é bem maior. É um número muito maior, só que aí são todos no porão. Tem que ser todos despachados no porão. Mas, no caso, Carol, mesmo, por exemplo, no voo internacional, que podem até 3, mesmo assim eu tenho que ter uma pessoa para cada caixa? Uma pessoa para cada animal. Uma pessoa para cada animal, exatamente. Ou seja, se eu for viajar, eu vou ter que escolher, eu vou ter que passar pela crueldade de escolher quem vai na cabine comigo e quem vai no porão. No seu caso, por exemplo, que são 4, o que mais acontece é o tutor optar por deixar os 4 no porão. Os 4 juntos no porão, sabe? Isso acontece muito, porque às vezes é melhor para o animal ele tá os 4 juntinhos ali do que eles se separarem. Então pode acontecer isso também. Faz mais sentido mesmo, faz bem mais sentido. E tem uma pergunta que eu acho que você compartilhou mais cedo, Lu, que eu acho que vale super a pena a gente abordar, que é sobre o animal de apoio emocional. Que eu acho que você recebeu mais cedo no seu Instagram, que eu acho que é super legal a gente conversar um pouco disso. Por quê? O que é um animal de apoio emocional? O animal de apoio emocional é aquele que te ajuda e te dá suporte em momentos que você precisa. Eu até abordei esse tema recentemente no meu... Um cachorro de apoio emocional. Peraí, deu uma travadinha. Tá. Você falou que voltou. Você falou que conversou recentemente com um rapaz, com um rapaz que tem um cachorro de apoio emocional, que é um cachorro que é o Sharpei, que acompanha ele já há alguns anos na vida, e que ele é de apoio emocional. E qual que é a questão? Quando a gente fala de viajar com animais de apoio emocional, ou animais de serviço, por exemplo, cão-guia, são animais que estão trabalhando. E não é todo animal que é um animal de apoio emocional. Por exemplo, os meus gatos, eles me ajudam de uma forma maravilhosa, eles são super presentes na minha vida, mas eles não são animais que eu considere de apoio emocional. Para a gente considerar um animal de apoio emocional, você tem que ter uma declaração do seu psiquiatra, uma declaração do seu psicólogo explicando por que aquele animal é um animal de apoio emocional. Ou então, você tem que ter esse registro em alguma organização. Então, não é qualquer animal que pode ser um animal de apoio emocional. Quando você define, bom, eu tenho um cachorro que é de apoio emocional, meu psiquiatra já confirmou, já me deu a declaração e tudo. Aí ele viaja com você na cabine, não precisa de caixinha, não interessa o tamanho dele, ele vai viajar sempre na cabine, ele não vai preso na caixinha, ele vai livre e é gratuita a viagem. O problema é muito interessante. O problema é que as pessoas têm fraudado isso. Para que o animal possa viajar solto, possa viajar na cabine. Então acontece muito a pessoa falar assim, eu tenho um cachorro de apoio emocional. E às vezes não é.
E isso é muito perigoso porque isso vai estragando um direito que é importante que as pessoas realmente tenham, sabe? Isso é muito sério. É muito sério, é muito sério. Recentemente eu auxiliei uma moça que ela tem uma cachorrinha que é de apoio emocional, que acompanha ela há muitos anos, tem a declaração do psicólogo, do psiquiatra, e você sabe que a relação é diferente ali. Que aquela cachorrinha faz parte da vida daquele tutor de uma maneira diferente. Então a gente tem que ter responsabilidade também quando a gente faz essas coisas, sabe? Quando a gente escolhe, por mais que eu queira sempre, eu adoraria poder viajar com todos os meus bichos na cabine, todo mundo solto, relaxado, mas a gente tem que ter também essa responsabilidade, né? De saber o que a gente pode fazer. E não só a responsabilidade, né, Carol? Também a questão do bom senso. Você ama seus animais de forma inquestionável, ok, mas as outras pessoas que estão com você em um espaço público, elas têm o direito de não se sentir à vontade com esses animais. Elas, né, elas podem se sentir incomodadas com isso. Então, a gente tem que ter essa questão mesmo de cidadania com as outras pessoas e entender que não é porque eu amo que todo mundo é obrigado a amar também, que todo mundo é obrigado a conviver, né? Não, com certeza, exatamente. E aí a gente reserva esse direito só para quem realmente precisa. Realmente precisa. Exatamente, eu concordo totalmente. E outra totalmente. coisa, até quem realmente precisa também precisa ter responsabilidade ok, o seu animal, ele é de apoio emocional, ótimo. Mas esse animal tem que saber conviver também. Total. Com outras pessoas e num ambiente com outras pessoas, né? Total. E talvez até com outros animais. Então, não é simplesmente, meu cachorro, meu gato é meu apoio emocional e o mundo tem que aceitar isso. Não tô falando que você não tem o direito de você ter o seu animal como apoio emocional, mas esse animal tem que estar apto para conviver também, né? Com certeza. A Lu tá perguntando no chat se o animal de apoio emocional tem que ser mais calmo e adestrado. Lu, sim. Que acontece? No Brasil hoje a gente não tem nenhuma lei ou nenhuma regulamentação para um animal de apoio emocional. Mas, por exemplo, esse caso do rapaz que eu entrevistei, o animal dele, o cachorro dele é registrado numa organização nos Estados Unidos que pede que o animal seja adestrado, que ele saiba conviver bem com as pessoas, ele não pode ter nenhuma questão de agressividade, não pode ter latido excessivo, justamente porque é um animal que vai circular no meio de muitas pessoas. Então, eles pedem que cumpra todos esses requisitos para que ele seja aceito como um animal de apoio emocional. Então, hoje ele pode, e ele anda de ônibus como cachorro, ele leva em cafés, em restaurantes, porque o animal dele está pronto para esse trabalho, ele está adequado para esse serviço. Então, não é qualquer cachorro, não é qualquer situação. Igual a gente estava falando, tem que ser muito bem pensado, né? Na verdade, até esses animais que o pessoal, esqueci o termo certo, mas para levar em hospitais, em clínicas, até isso também, gente, é muito sério. Você não simplesmente acha que seu cachorro é lindo e fofo e as outras pessoas vão achar também e leva ele em qualquer lugar. Não é bem assim que funciona. Mas vamos voltar para o tema da live, senão a gente vai devagando. A Lu perguntou se ela ouviu falar que o porão tem um ruído muito alto, se é verdade. E a menina do Zeus já de Husky, que eu esqueci, a Fran, tem alguma câmera? Se perguntou se tem alguma câmera para acompanhar no porão. Eu não sei, isso realmente eu não sei. A pergunta da câmera é até uma ótima pergunta, vou pesquisar sobre isso. Não sei, imagino que talvez na cabine eles tenham esse monitoramento, mas eu realmente não sei responder isso ao certo. Agora, em relação ao ruído, o ruído é alto mesmo. Ele é alto, ele pode ser bastante incômodo. Então, por isso que é importante a gente realmente treinar o bichinho a estar um pouco mais confortável nessa situação, que já é muito estressante, mas se a gente puder treiná-lo para ficar um pouquinho mais tranquilo. E muita gente também coloca algodãozinho nas orelhas, porque ajuda um pouquinho a deixar o ruído um pouco mais abafado. Então também pode acontecer, mas realmente é um pouco barulhento mesmo. E eu acho que pode ser interessante também, além de... Não tô falando que é para usar só uma ou outra coisa, né? Aqui a gente tá falando de todo um processo, né?
Então, eu acho que além do treino, além da possibilidade do floral, além da conversa com o veterinário para ver se precisa ou não de alguma medicação que não seja para sedar o animal, né? Como a Carol deixou bem claro para a gente. Tem a possibilidade também dos feromônios, né? Tem o Adaptil e tem o Feliway. O Adaptil para os cães e o Feliway para os gatos. Eu acho que pode ser bem útil, né? Nessa situação. Super útil para deixar o animal mais relaxado. Tudo que a gente puder fazer para deixar o bichinho mais relaxado, a gente faz. A gente vai e coloca isso em prática, assim, o que puder ser feito para a gente deixar ele um pouquinho mais tranquilo. E tem uma questão que eu acho que é muito interessante a gente falar também, Lu, que é sobre alimentação. É bom, nas horas antes do voo, assim, principalmente nas 4, 6 horas anterior, não alimentar mais o animal. Porque isso diminui a chance dele enjoar, dele passar mal no voo. O que os veterinários indicam é que você deixe a água livre, dê água até a véspera para não correr nenhum risco de desidratação e tudo. Mas a alimentação a gente corta ou diminui bastante, ou dá uma coisinha bem natural, assim, dá uma comida mais leve, para diminuir o risco do bichinho enjoar e passar mal. Isso foi até assim um erro que eu cometi. Quando a gente mudou com o meu gatinho, com o Delber, ele vomitou na ida e ele vomitou na volta. Porque fiquei morrendo de dó. Mas a gente, assim, eu fiquei com dó, dei sachê antes da gente viajar e tudo. No meio do voo, ele vomita tudo. Então, é uma coisa pra gente aprender. Seria melhor se ele não tivesse comido, com toda certeza. Se ele tivesse só tomado uma aguinha e tudo, ele não ia ter passado tão mal. Eu acho que dependendo do destino que você... do destino da sua viagem, né? Talvez, dependendo também do histórico do seu animal ou da quantidade de animais, talvez seja uma boa opção fazer escala, né? Você ficar uma noite ali em algum lugar no meio do caminho e depois, no outro dia, depois de um momento de pausa ali, né, para os animais relaxarem, aí sim você continuar o voo para o destino final, né? Com certeza. Tem alguns casos, principalmente os animais que viajam para a Europa, algumas companhias aéreas a escala é meio que obrigatória. Por exemplo, se você vai daqui para, sei lá, para a França, mas você vai viajar pela TAP, que é portuguesa, a TAP para em Lisboa obrigatoriamente. Então, a escala é um pouco obrigatória. Em viagens que tem escala, a companhia aérea, ela recomenda que você coloque alimentação para o seu animal. Principalmente os animais que vão no porão, você tem que mandar, tipo assim, um potinho com a comida, você coloca até aqueles bebedouros de roedor, sabe? Aquele que prende na gradezinha, assim, pro seu animal beber água, então eles recomendam. O que acontece muito também, principalmente com quem viaja com cachorro, é isso. A pessoa compra uma passagem para um lugar intermediário, faz uma pausa ali de 1 ou 2 dias para seguir viagem depois. Eu tenho uma cliente que recentemente se mudou para o Reino Unido e ela fez isso. Ela viajou para a França, fez uma pausa e depois foi para lá. Que pode ser também uma boa ideia para você dar uma respirada e aí termina o seu destino. Também pode acontecer. Nossa, é porque eu sempre fico pensando nos gatos, gente. Eu trabalho com os cães, mas assim, como eu tenho os meus gatos também, eu sempre fico pensando, meu Deus, é muito estresse. Tudo eu penso num nível muito alto de estresse, eu fico preocupada. Porque gato a gente sabe, né? Falou em muito estresse, tá lá, adoecendo. Ai, Lu, total. E sabe o que acontece? O que aconteceu com a gente quando a gente mudou com o Delbinho, comigo, com o meu marido? A gente fica muito estressado, a gente humano. E isso é uma coisa que a gente conversou muito para tentar reduzir isso, porque quanto mais nervoso a gente fica, pior é para eles. Eles sabem que você tá nervoso. E é do tipo assim, se a minha mãe tá nervosa, o mundo está acabando. Eu não tenho mais nenhum controle, sabe? Meu Deus, eu vou morrer agora. Então, assim, principalmente quando a gente voltou da Argentina para o Brasil, a gente teve uma viagem muito ruim, cheia de problemas e tudo. Estávamos 2 nervosíssimos e o gato nervosíssimo também. Então, não ajuda nada a gente ficar estressado. Não ajuda nada, assim. Não faz nenhum bem pro seu animal, sabe? Quanto mais controle emocional a gente tiver, melhor é para eles também. E, gente, isso não é papo só de
de energia, É. de emocional, não. Os animais leem a nossa postura corporal melhor do que qualquer outro animal. Então, assim, qualquer nível de estresse que a gente manifeste, mesmo que a gente esteja, não, eu tô me controlando, eu tô bem. Eles Não, sabem. eles percebem. Os feromônios também, é ciência por trás disso, não é só papo de energia. Energia também é ciência, mas enfim. Não, mas assim, numa coisa bem cética mesmo, para os mais céticos, isso é totalmente real. Eles sabem que você tá nervoso, você tá suando, você tá com expressão facial, seu cheiro muda, você tá chorando, eles, sabe? Eles percebem. A Lu até falou assim, é bom a gente tomar floral também. Também, né, Lu? A gente também pode comer. A Fran perguntou sobre navio. Você sabe alguma coisa, Carol, sobre viagem de navio? Não sei nada, Lu. Não tenho ideia. Navio, pra mim, é desconhecidíssimo. Tem que super estudar, assim, porque não tenho ideia como é que funciona. Mas deve ser muito interessante também, pra quem faz cruzeiro e tudo, poder levar o bichinho. Mas realmente não conheço. Se você descobrir, a gente marca outra live. Isso, a gente fala sobre navios. Eu acho que essa questão da câmera no porão para filmar, eu acho que deve, assim, na minha opinião mesmo, assim, de achômetro, deve depender da companhia aérea mesmo. Não acredito que seja uma coisa muito comum. Também acho que deve ter, mas eu realmente não conheço, então teria que dar uma pesquisadinha. São 9 horas já. Nossa, muito assunto! Passou muito rápido. É muito assunto. Caramba, Lu! Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Bom, o que eu realmente gosto de deixar muito claro quando as pessoas me perguntam sobre viajar com bichinho e sobre como que funciona isso tudo, é que informação nunca é demais. Então, assim, pesquisa muito, assiste vídeo, pergunta para as pessoas que já fizeram esse processo. Tenha muita certeza do que você está fazendo. Eu recebi uma pergunta no Instagram que até se relaciona com isso, que é sobre se existem raças de cachorro ou de gato ou espécies que são proibidas em alguns países. E isso, apesar de polêmico, ainda existe. Tem algumas raças de cachorro que não podem entrar na Europa, por exemplo. Dogo argentino, fila brasileiro, alguns pitbulls. Então, pesquisa. Né? Eu quero ir para Portugal. Estuda. O seu cachorro pode ir? Seu gato pode ir? Quais são as restrições? Para onde que você vai? E Lu, tem muito detalhe, do tipo assim, quem muda para quem vai morar em Nova York, tem lugares de Nova York que você não pode ter lá o seu apartamento, porque a lei proíbe, porque estraga a fachada. Então pesquisa para onde você vai. Gente, tenha todas essas ferramentas, sabe? Pesquisa nunca vai ser demais. Começa cedo, tenha todas as ferramentas, treina seu bichinho e relaxa. Respira fundo, que vai dar certo, seu bichinho vai chegar bem. E você oferece esse serviço de consultoria, não oferece, Carol? Sim, para quem quer viajar com os bichinhos, precisa de uma mão para organizar tanto a documentação, para fazer os treinos, toda essa parte. Quem precisa dessa ajuda pode contar comigo, só entrar em contato. Às vezes a gente tem informação demais e não consegue entender onde que tem que ir. Então toda essa parte de documentação, de treino, de orientação, pode contar comigo. E se precisar também de ajuda para levar o seu bichinho em qualquer situação, também pode entrar em contato, que eu tô sempre disponível. Aí, gente, fica a dica. Anotem o contato da Carol, salvem essa informação, espalhem a palavra, porque a gente precisa de gente responsável para fazer esse tipo de coisa, se for necessário, né? Se você mesmo não puder fazer essa viagem com o seu animal. Sim. E é muito bom quando a gente tem alguém para conversar sobre o assunto, porque realmente eu nunca precisei desse assunto especificamente, mas diversas vezes eu tento pesquisar alguma coisa na internet e, assim, eu sou muito boa para pesquisar e ainda assim tem coisas que a gente não consegue informação. É muita informação conflitante. Com isso. Nossa, você vai ficando nervoso porque é muita informação conflitante, as coisas não são atualizadas. Ai, meu Deus, eu não sei onde que eu leio mais.
Então é bom a gente E ter aí o essa seu estresse noção. começa aí. Ai, já E aí começa, né? Já começa a já ficar. começa. Ah, e outra coisa, às vezes a pessoa até sabe fazer isso tudo, mas às vezes é muito mais, tipo assim, é menos estressante você contratar alguém para resolver esse problema para você do que você mesmo fazer. Eu sei disso que quando eu viajei com o meu gato foi o mais estressante de todas as vezes que eu viajei com bicho, foi com o meu, sem dúvida. Então, eu sei que pode aliviar bastante o nosso nervosismo. Ah, que bom. Gente, então, vou terminando por aqui para eu poder despedir com calma, porque eu detesto quando começa a aparecer a contagem regressiva, vai dando ansiedade na gente. E, gente, se vocês tiverem mais perguntas, se vocês tiverem mais dúvidas, eu vou deixar a live salva no IGTV. Comenta lá, deixa nos comentários, manda direct para mim, para Carol, que a gente está aqui para ajudar, para responder, tá bom? Muitíssimo obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse horário, ao vivo. Carol, muitíssimo obrigada mais uma Ah, vez por ter aceitado o convite. É sempre bom conversar com você, é sempre bom essa troca. eu que agradeço o convite, Lu, foi um prazer imenso. Se os seus seguidores tiverem qualquer pergunta, é só entrar em contato que a gente responde. Que bom, gente. Um beijo, muito obrigada, Carol. Até mais, gente. Amanhã tem mais live, hein? Tchau, Beijos, tchau. beijos.